Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Significativa, o bate-papo que acontece aí sempre na última semana do mês, normalmente aí na última sexta-feira do mês. O ano passado pediram para eu fazer à noite, porque esse horário o pessoal está trabalhando ainda. Acabou que a gente experimentou, voltou para esse horário aqui ao vivo, 4 da tarde, porque é um horário que eu acho que tem mais gente interagindo. Então, como é uma conversa, a gente optou por ficar com esse horário. Então, Conversa Significativa vai seguir aí, normalmente, aí na última sexta-feira do mês, às 4 da tarde, sempre trazendo um convidado aí que é referência de mercado no assunto que a gente está tratando aqui. E para que a gente possa ter aí, né, ideias, construir pensamentos aí, possa crescer e usar desta conversa aqui como um trampolim aí para ter sucesso aí nas nossas jornadas. Antes da gente começar e eu chamar ele aqui, deixa eu falar rapidinho aqui de quem está apoiando a gente, a InoveFlow. O foco da InoveFlow é eficiência organizacional, né? É ajudar pessoas e empresas aí a melhorarem a gestão de processos, de projetos e de produtos, diminuir desperdícios e aumentar aí a entrega de valor. Então, se estiver precisando de apoio aí nessas áreas, vai ser um prazer bater um papo, tomar um café virtual aí com vocês. É só procurar ali, inoveflow.com. E ainda nesta jornada aqui, falando de IA, a gente vai ter mais 2 eventos que vão acontecer de IA que eu queria comentar. Um evento vai ser presente, os outros dois, esse aqui está sendo virtual, está sendo gravado, vai ficar disponível no canal do YouTube depois. E aí a gente tem outros 2 eventos presenciais. Então, quem tiver em Campinas aqui, ou região de Campinas aqui no interior do estado de São Paulo, na próxima quarta-feira, do dia hoje, que a gente está gravando, dia 26/7, então no dia 31/7, quem tiver por aqui vai ter um evento que é um chapter no Brasil da Harvard Business School. A Harvard Business School tem um capítulo aqui no Brasil. Uma das cofundadoras aqui da InoveFlow, que é a Elaine Priscila, ela vai estar lá facilitando um painel, ela vai receber uns convidados muito especiais lá para falar de IA. Então, vão ser muito bem-vindos, evento gratuito, tá? Então, é só acessar lá inoveflow.com/agenda e vocês conseguem encontrar o evento ali. No evento, dá para clicar ali e chegar na página de inscrição. E quem for lá para o Hacktown, no sul de Minas ali, né? Santa Rita do Sapucaí, para participar ali desse evento de inovação, desse evento maravilhoso que a gente tem ali no sul de Minas. No sábado, a Elaine Priscila também, ela vai estar fazendo uma palestra lá, que ela vai falar um pouquinho de como é que você pode usar IA e ESG para melhorar ali o desempenho da tua empresa, trazer resultados diferentes ali usando dessas duas abordagens aí, tanto a inteligência artificial quanto a ESG. E é isso daí. Aqui estão meus recados. Eu não mudei para a página aqui, né? Deixa eu mudar. Eu estava falando da página e não mudei da página. Então, tá aqui, ó. Tá o evento de quarta-feira que vem, presencial, da Harvard Business School, o capítulo da Harvard Business School aqui no Brasil, e o evento do Hacktown no sábado que vem. Então, quarta que vem, sábado que vem, quem tiver tanto lá no Hacktown ou tiver aqui na região metropolitana de Campinas, vai ser um prazer encontrar vocês lá. Vai ser um prazer ver vocês aí participando desses eventos também. Muito bom. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí eu vou trazer para cá agora, ó. Eu vou trazer o Franklin aqui, o nosso convidado de hoje. Eu estou aqui pilotando, estou fazendo tudo aqui hoje, ó. Eu trouxe o Franklin para cá. Peraí, Franklin, que eu estou me ajeitando aqui. Opa! Destaque. Olha lá, tem que colocar no iniciar destaque. Pronto, agora estamos nós dois aqui. Deu certo. Consegui. Muito bem. Franklin, eu queria, antes da gente começar a conversar, eu queria que você apresentasse quem que é o Franklin, né? Onde que o Franklin habita, do que ele se alimenta, aí contasse um pouquinho para a gente disso. E eu queria... você trabalha com Growth, né? Então, eu queria que você falasse rapidamente o que é Growth
e depois a gente entrar no assunto de hoje. Aí vamos falar um pouquinho de desenvolvimento de negócios, de produtos e tudo mais, como é que a IA pode ajudar a gente nesse contexto. Excelente. Cara, obrigado primeiro, né, Leandro? Agradeço pelo convite, né, por fazer parte aqui desse papo, bem interessante. Tem um detalhe que é, né, conversas significativas. E a empresa que eu fui sócio por 17 anos, ela chamava Signativa. Só que as pessoas, quando iam falar sobre a gente, eles falavam significativa, porque é a palavra mais próxima conhecida, né, que se tem. Então, a gente, inclusive, tinha o domínio, significativa.com.br, né, para quem errasse e caísse lá. Então, eu trabalho na área de tecnologia há quase 30 anos. Eu comecei cedo com HTML, né, eu ganhei meu primeiro computador em 95, e logo depois que, né, 1995, para quem não sabe, né, no século passado, né, para os mais novos aí, e logo eu já comecei a aprender alguma coisa de HTML, né, fui fazendo alguns serviços, me formei em processamento de dados pela Unicamp, e depois fui fazer faculdade de física na USP. E já trabalhando como consultor com Oracle, na época com Visual Basic, até que, em determinado momento, eu entrei de sócio numa agência pequena lá de Blumenau, em Santa Catarina. Isso lá para os idos de 2007, aproximadamente. E foi a partir desse momento que eu entrei de cabeça na parte de internet, né? Antes eu trabalhava com sistemas, né? com software de grandes empresas, e foi quando eu comecei a trabalhar no mundo digital, né? Como um empreendedor. Né? Já tinha trabalhado no IG, já tinha trabalhado em agências digitais, né? Já tinha feito um pouco de cada coisa, mas foi quando, né, eu me tornei um empreendedor e comecei a tocar meu próprio negócio junto ali com os meus sócios, e a gente fez uma jornada de desenvolver uma plataforma de e-commerce, né, e trabalhando com tecnologia como Magento, e ao longo dos últimos anos, essa empresa veio crescendo, né, se tornou referência no mercado, principalmente para quem trabalha com Magento, né, a gente trabalhou muito com essa tecnologia, desenvolveu muitas lojas, muitos cases bem interessantes, Melissa, Raider, Ipanema, Tigre, enfim, Velocitar, grandes lojas líder, né, muitos negócios que a gente fez, foram mais de 1.000 lojas que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos. Em 2020 eu recebi um investimento nessa empresa, e em 2022 eu vendi esse negócio. Então eu fiquei ali um tempo ainda no processo de transição, e desde o ano passado, né, eu saí, né, para a carreira solo, e foi quando eu comecei a buscar, né, outras oportunidades, outros negócios, trabalhando, sempre trabalhei dando aula, né, que foi até aí que a gente se conheceu, né, Leandro, num curso, e primeiramente dava aula de e-commerce, e depois comecei a dar aula de marketing. E já há aproximadamente um ano, né, eu também trabalho aqui na Ser Performance, né, como Head de Growth, que é uma empresa aqui de Campinas, é uma empresa de mais de 30 anos, muito consolidada no mercado de RH, e tem um produto muito interessante também para varejo, muito inovador, né, e aí eu aceitei o desafio do Sérgio ali, quando ele me chamou para fazer parte ali do time, e junto com o pessoal, começar a tocar uma área de growth. Né? Então, para quem não sabe, marketing e vendas sempre tem essa cultura de comercial falar, mas o marketing não está me mandando lead. Aí o marketing fala assim, eu mando lead, mas o comercial não fecha. E fica essa rusga entre duas áreas. Quando a gente fala de growth, a gente está falando de um único departamento que é responsável pelo crescimento da empresa. Então, você unifica marketing e comercial embaixo, né, da mesma área, com o mesmo objetivo, né, e com as trocas necessárias para que isso possa acontecer, né, com sucesso. Tá? Então, esse é um pouco aí
da minha jornada nos últimos anos e o Growth, né? Além de eu atuar como Head Growth ali na Ser Performance, né? Também dou aula na Escola Coru de Growth Marketing, né? Então, juntando um pouco desse conhecimento aí ao longo dos últimos anos, né? Porque todo empreendedor, ele trabalha com Growth, né? Porque o empreendedor, ele precisa fazer o marketing, ele precisa vender, né? Tá aqui o Leandro que está entrevistando e batendo papo, e no chat, e controlando câmera, né? Growth é isso, né? Essa habilidade de você conseguir tocar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é natural que um Head Growth, uma hora ele está discutindo as mídias ali com o pessoal, né, de mídias de performance, na sequência ele está entrando numa reunião, né, de vendas para fechar o negócio, né? Então, esse trabalho híbrido que eu sempre fiz, né? Sempre tive à frente dos negócios tocando a área de Growth, que nem tinha esse nome, né? A gente chamava de, sei lá, diretor comercial, chamava de alguma outra coisa, e eu fui CEO da empresa, né? Então estava à frente do negócio e tocava já essas funções no dia a dia. Mas é um pouco disso, Leandro. Bom. E aí queria aproveitar, ó, antes da gente dar sequência aqui, só colocar aqui, ó, para quem quiser continuar essa conversa depois que a gente acabar aqui, a gente tem um grupo do Conversa Significativa lá na comunidade no WhatsApp da InoveFlow. Se você quiser, é só escanear aí, pega seu celular aí. Se você não tiver com o celular fácil agora, tira um print screen da tela aí, depois você escaneia, entra lá na comunidade. Vai ser um prazer a gente continuar essa conversa aí. Vou convidar o Franklin para entrar lá também. Então, se vocês tiverem pergunta para o Franklin, principalmente para quem está vendo gravado, né? Perde a coisa da interação. Então, tá aí o link aí para poder participar e continuar nesta conversa. Muito bem. Voltei aqui. Já estou lá, hein? Já está lá, ótimo, maravilha. Então, ó, quem tiver pergunta vendo gravado e tudo mais, depois vem para cá. Já voltei para todo mundo aqui. O pessoal está trabalhando, todo mundo com a câmera fechada ali, um pouco tímido ali. Vou deixar aqui, ó, no modo galeria aqui com vocês, para vocês poderem interagir também, tá? Para a gente fazer uma conversa aqui realmente. Franklin, me conta um pouquinho, olha, a tua experiência aí passa pela criação de um negócio, desenvolvimento de produtos e a venda desse produto depois, né? Então, são 3 jornadas distintas aí. Eu queria trabalhar um pouquinho isso contigo aí, nessas claro. 3 jornadas aí. Então, assim, poxa, eu tenho uma ideia de um negócio, como é que a IA pode me ajudar? Poxa, agora eu preciso trabalhar um produto, como é que eu faço isso? Depois, eu preciso vender esse produto, né? Eu preciso fazer esse produto chegar na mão do consumidor, atendê-lo bem ali e tudo mais. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti aí, o que a gente tem de ferramenta, o que você tem feito, o que você, na sua experiência prática até hoje, lá atrás, né? Se você tivesse o que teria te ajudado, o que você tem feito hoje, tá? Queria ouvir um pouquinho de ti. O que é muito interessante isso, Leandro, que, né, todo esse desenvolvimento que eu sempre fiz, até então, era sem IA, né? Não tinha essa base de IA para a gente trabalhar como tem hoje. Então, a gente tinha que acabar trabalhando muito com os dados, né, Google Analytics, né, com ferramentas ali que eram muito mais simples, né, do que a gente tem hoje, né, o crescimento que teve nesse mercado de IA é enorme, né, e altamente escalável, né, e permitiu muitas tecnologias interessantes. Mas quando a gente começou, muita da percepção era muito no feeling, muito... gastar sola de sapato para andar, que, né, também era normal, a gente ia visitar os clientes presencialmente, né, poucas transmissões ao vivo como essa, né, então era muito evento presencial que a gente tinha que estar. Então, quando a gente iniciou lá no e-commerce, primeiro era na verdade era um conhecimento, né, de tecnologia que a gente começou a utilizar e os clientes buscavam por falta desse conhecimento. Então, lá para 2009, quando a gente começou a trabalhar exclusivamente com Magento, a gente tinha que convencer o cliente que ele precisava entrar no e-commerce. Então, a gente tinha um produto e o esforço que a gente tinha era de convencimento. Ó, você precisa entrar no e-commerce. O cara fala, eu nunca comprei no e-commerce, eu não sei como é isso.
né? Então, a gente tinha que convencer o uso da tecnologia e mostrar que aquilo podia dar resultado, né, para os clientes. Então, essa era uma primeira etapa. E o desenvolvimento do produto, eu sempre trabalhei com uma característica que lá atrás era um modelo de projetos, tá? Então, para cada cliente, a gente desenvolvia um projeto, né, personalizava ali, então não era bem um produto, tá? Mas tinha uma característica ali de semelhança para cada projeto. Até que a gente percebeu que falou, puxa, para cada novo negócio, a gente tem que fazer várias etapas que são muito parecidas. Dá para produtizar, né? Vamos produtizar isso, né? Só que a gente trabalhava com uma tecnologia que, justamente, quem procura Magento é porque não quer um produto pronto. Ele quer algo personalizado, algo muito robusto, né, que dá para ter a característica ali da empresa. Mas a gente conseguiu, né, com o nosso time de tecnologia, montar uma forma que a gente entregava uma tecnologia muito robusta no modelo SaaS e a gente permitia que o cliente que queria personalizar o layout, por exemplo, a gente conseguia estruturar um ambiente para que ele pudesse personalizar. E, num primeiro momento, e produto é muito assim, né? Num primeiro momento, a gente imaginou que o próprio cliente ia personalizar o produto dele. Quase como o Wix, mas nem tinha o Wix, tá? Eu estou falando isso antes. E a gente percebeu que, quando o cliente mexia, ficava muito feio, mas a maioria nem mexia. Então a gente falou, pô, a ideia não é facilitar para o cliente, porque o cliente não vai mexer. A ideia é facilitar para que agências possam utilizar nossa tecnologia e entregar para o cliente deles. Então foi quando a gente começou a se aproximar de algumas agências, buscando muita informação delas, e falar, ó, eu te entrego algo muito robusto, que vai ser muito fácil para você vender para o seu cliente, e você não precisa programar no Magento, que é um negócio super pesado, super complexo. Eu tenho programadores Magento aqui. Então, a partir desse momento, ouvindo as agências, a gente começou a facilitar o trabalho da agência, liberando o ambiente para ele mexer em HTML, CSS de forma simples. Ele programava de forma muito simples, só que uma ferramenta muito robusta. Então, esse híbrido, né, de conseguir entregar algo muito robusto, mas facilitar a vida da agência, né, foi um desafio, e a gente trabalhou muito nisso, e naturalmente foi dando certo. Porque a gente está ouvindo a agência, que entregava o resultado muito melhor para o cliente do que se ele fosse fazer sozinho, né? E o cliente ele já ia contratar alguém para fazer por ele. E, em contrapartida também, a gente começou a pegar feedback da agência para melhorar a parte de SEO da nossa plataforma, né? O posicionamento orgânico no Google. Então, a gente começou, de certa forma, a receber uma consultoria gratuita das agências, né? Não era essa a intenção, né? De consultoria grátis, mas para cada cliente, né, que a gente às vezes levava para uma agência, ou a agência trazia um cliente para a gente, ele falava, ó, eu estou trazendo para você porque ele usa lá uma outra plataforma e lá não tem determinado recurso. Eu não vou ficar entrando muito em coisa técnica aqui, né, nesse ponto, mas, não tem recurso X lá e vocês têm? A gente fala, não tem, mas a gente coloca para você trazer esse cliente para a gente. Perfeito. O que começou a acontecer, Leandro? A nossa plataforma começou a ter tudo que as agências pediam, de coisa técnica que elas precisavam e sabiam que aquilo ia dar resultado para o cliente. Isso antes do IA, começou, né? Antes de ter IA e tudo mais. Tudo. Exato. Então, o que é interessante, né? A gente está somando. A gente chegou a ter uma lista, eu acho que perto de umas 80 agências que trabalhavam, que tinham algum cliente com a gente e tal. Claro que tinha agência que tinha 20, 30, 40 clientes com a gente, tinha agência que tinha um só, né? Se pegar uma Nairos, por exemplo, que é uma agência aqui de Montemor, eu tenho parceria com eles até hoje, uma agência muito boa, e trabalhava diversos clientes com a gente. E aí, o que a Nairos fazia? Ela pegava um cliente dela que estava em Magento, feito por alguma outra empresa, trazia esse cliente para a gente, porque ele falava, quando eu levo o cliente para você, ele melhora no Google, e o cliente ele precisa gastar menos em mídia, ou ele tem mais resultado com o mesmo valor em mídia. Então, a gente foi crescendo muito com essa percepção, tá? E entregando um produto cada vez mais fácil para as agências trabalhar, para o cliente administrar no dia a dia. Isso tudo é sem IA, tá? Só que se você parar para pensar, a gente está com uma empresa, a gente chegou a ter
quase 100 funcionários, né, acho que no maior volume que a gente teve, mas a gente tinha diversas agências do outro lado, com muita gente inteligente lá, trazendo informação para a gente. Né? Então, não é uma IA, mas eu estou trazendo conhecimento que seria muito difícil só o nosso time adquirir. Trazendo isso para hoje, a gente vai lá e consulta a IA, consulta um chat GPT, e ele traz para a gente muito insight que eu ia precisar de muita conversa, de muito evento, muita reunião, para conseguir buscar esse tipo de coisa. Sem ter o porte que você chegou a ter, você não ia conseguir. Ou seja, hoje, mesmo que você seja menor, você vai conseguir dar um salto nesse sentido e conquistar aí com IA. Para ser mais assertivo, né? Então, ali, claro, a gente teve essa situação de trocar de projeto para o modelo SaaS, construir uma tecnologia SaaS que precisou de pessoas muito capacitadas, né? Era um negócio que a gente estava fazendo que a gente não conhecia nenhuma empresa que tinha algo daquele tipo, nem no Brasil, nem fora. A gente chegou a falar com o pessoal da Adobe, que comprou a Magento, e eles falaram, a gente não conhece nenhuma empresa aqui que trabalha com a gente que faça isso, que vocês estão fazendo. Né? Então, a gente realmente conseguiu ser disruptivo na tecnologia, e isso permitiu essa opção, esse ponto disruptivo de tecnologia, permitiu as agências aproximarem para começar a ampliar os clientes e ter uma escala numa tecnologia. Então, esse modelo, né, muito baseado ali em experiência, em conhecimento de mercado, permitiu a gente fazer isso. Agora, vou fazer um contraponto de um outro produto, tá? Eu fui CEO por 1 ano e meio da Omnicá, uma empresa que foi agora vendida para TOTUS. Né? Foi anunciado agora, acho que mês passado ou retrasado, a TOTUS entrou em sociedade nesse negócio. Eu fiquei 1 ano e meio lá, nessa empresa. É uma empresa que ela é uma plataforma que permite o seu negócio virar um marketplace. Então, você tem um e-commerce, você quer virar um marketplace. A Centauro, por exemplo, era nosso cliente. Então, a Centauro, loja do mecânico, Marisa, vários outros clientes grandes, que queriam transformar o negócio em marketplace, ou seja, receber produtos de terceiros, colocar na sua base e vender, como o Mercado Livre faz, como o Magazine Luiza faz, né? Tanto Submarino, enfim, tantos outros fazem esse modelo. Quando eu iniciei ali a operação, tinha basicamente 2 clientes, né? Que era a Centauro e a loja do mecânico. Eu iniciei essa jornada ali com eles em março de 2020, conhecido como maio. Em maio de 2020, que eu comecei, foi o primeiro mês lá, bem no início da pandemia. O que a Centauro fez? Cancelou todos os projetos de tecnologia externa. O que a loja do mecânico fez? Cancelou todos os projetos de tecnologia que eram de fornecedores externos. Então, a gente assumiu uma operação com custo mensal alto e 0 de faturamento. Então, eu estava dentro de um grupo ali da F-Câmara, né, ela fez aporte ali, fez, né, um modelo de empréstimo, né, para a operação se sustentar nesse período, e depois a gente começou a trazer clientes, Cirela, Marisa, e aí a loja do mecânico, a gente conseguiu fazer um novo contrato, um novo modelo com eles. Enfim, a gente conseguiu restabelecer ali o negócio. E qual que foi o ponto, tá? Era uma empresa que já tinha um produto de tecnologia, já tinha clientes, mas ela precisava de capital para poder crescer. Então, qual que foi a minha forma de trabalhar com eles? Ao invés da gente, eu tenho um investidor aqui, então eu vou baixar o preço e vou vender barato e vou trazer 50 clientes para dentro numa tacada só. Dava para fazer? Provavelmente dava. A gente ia implodir a área de desenvolvimento. Por quê? Porque o produto não estava pronto para ter uma escala com 50 clientes. Uhum. Então, quando a gente iniciou a jornada ali, qual foi a minha ideia? Falei, eu vou pegar clientes que precisam de personalização, eles precisam de um projeto mais customizado, por isso eles vão fechar com a Omnicá. Seria a Omnicá ou a Miracle, que é uma empresa francesa, que é quem cuida da Decathlon, da Leroy Merlin. Né? Então, os franceses todos trabalham com a Miracle. Miracle, um projeto lá é 1 milhão de euros, né? É bem caro. A gente participou de algumas concorrências com eles e a gente montou
projetos com mais barato que a Miracle, mas não eram projetos baratinhos de 20, 30 mil reais. Eram projetos de centenas de milhares, centenas de milhares de reais, perto de milhão de reais ali alguns projetos, mas que era algo acessível para o porte do cliente que a gente estava fazendo. Ao invés de botar 50 clientes para dentro, a gente colocou 5, 6, 10. Só que com um aporte financeiro adequado para sustentar o negócio. E eu vejo isso acontecer. Até estava conversando com 2 empreendedores na semana passada. O pessoal se apaixona pelo produto e acha que o produto, por ser muito bom, ele vai vender sozinho. Né? E assim, mas a Netflix ela vende sozinho. Eu falo, não vende sozinho, né? Precisa de muito marketing para vender. O Spotify é muito bom, vende sozinho. Não vende sozinho, é muito marketing. Né? Tem muito investimento ali. Então, não adianta apenas o produto ser muito bom, mas você não ter um cliente que vai sustentar o seu negócio. Eu vou fazer pitch, vou buscar investidor e vai tocar meu negócio. Legal. Se você tem um investidor, excelente. Então, aí você consegue dedicar mais no produto para testar e o dinheiro do investimento você consegue colocar em marketing e acelera o negócio. Excelente. E para quem não tem o investidor? Ou ficar gastando muito tempo buscando investidor e esquece de vender o próprio produto. Né? O que eu sempre falo? O melhor dinheiro para sustentar seu negócio é o dinheiro do cliente, não o dinheiro do investidor. Uhum. Tem um momento certo para você ter um investidor. Senão ele não é sustentável, né? O dinheiro do não investidor é sustentável. acaba. O investidor não está pondo dinheiro lá para perder, em algum momento ele quer esse dinheiro de volta. Exato. Então, tudo isso. Me conecta aqui para mim. Como é que você trouxe 2 problemas bem bacanas, bem reais? Como é que hoje, com o IA, na prática, eu posso... como é que pode me ajudar hoje nesses 2 problemas que você trouxe, assim, na prática? Como é que você está usando, ou como que você usaria se você tivesse lá atrás esse poder que você tem hoje na mão? Porque é acessível para todo mundo, não é meu, não é seu, tá indo no mundo inteiro para todo mundo. O que a IA ela consegue trazer numa situação como essa, né? Então, quando a gente precisa montar um time de marketing, então eu vou construir ali uma equipe, né, para trabalhar comigo, ou eu vou contratar uma agência que vai executar para mim essas funções. Eu estou criando esse produto agora. Eu não tenho como contratar uma agência que seria o ideal para o meu modelo de negócio, porque ela vai ficar muito cara. Né? Então, é sempre importante entender isso. Né? Qual é o dinheiro disponível que eu tenho para esse negócio? Né? E a gente fala o tempo todo com empreendedores, né? E o empreendedor, muitas vezes, ele está colocando do salário dele. Ele trabalha de manhã no negócio, à noite ele está com uma ideia nova e é ele fazendo, né? É ele, mais um outro colega ali, um sócio, né, que está tocando. A partir desse momento, a IA, o que ela permitiu para a gente? A gente acessar conhecimentos que a gente levaria anos para conseguir encontrar onde está esse conhecimento, ou encontrar a pessoa que consegue executar aquilo, né? Então, vou te dar um exemplo prático, tá? Que eu uso muito aqui. Eu nunca fui o cara de criação. A minha parte visual, né, de criar banners, né, de fazer o layout de um site e tal, sempre foi um calcanhar para mim. É sempre um desafio. Hoje a gente tem o Canva. O Canva, ele agora está com uma pegada muito forte de IA, né, para facilitar, quando você começa a montar, ele vai te dando outros exemplos, mais ou menos dentro daquilo que você está procurando. Então, com uma navegação, você já chega muito rápido num post que você quer fazer, num folder, alguma coisa assim. Aí você chega muito rápido ali naquele visual. Então, ao invés de você criar, né, você está utilizando algo com template, com uma estrutura. Claro que se você pegar um designer, ele vai fazer algo melhor. Na verdade, é o designer que criou lá o template para o Canva, né? Mas esses caras criam e a gente vai utilizar das ferramentas que um Canva consegue dar uma escala por um preço irrisório comparado com o que era um Photoshop no passado. E com a facilidade de utilizar uma ferramenta como essa. Então, você vai lá, criou uma arte para você fazer
qualquer coisa ali dentro do seu produto. Pô, antes eu sozinho não conseguia. Outra coisa, vou fazer, né, preciso fazer minhas postagens, né, no Instagram para divulgar meu produto. Tá? Coisa do dia a dia aqui, né, simples. Então eu preciso divulgar para o mercado que eu tenho um produto, eu criei um negócio legal, eu abro lá meu Canva, já pego um modelo de mockup, que eu printo lá o meu produto no celular, printo já e coloco dentro do Canva, ficou bonitão ali. Beleza. O que eu tenho que falar? Como é que eu faço um copy? Como é que eu faço uma chamada de texto para chamar a atenção de quem está lendo? Né? Como é que eu faço isso? Aí onde a gente tem os LMS, né? Então, para a gente trabalhar com como um chat GPT, né? Onde você vai. Muita gente fica vendendo a ideia, eu tenho um prompt aqui pronto, não sei o que e tal. Qual que é o grande ponto do ChatGPT? E eu tive a oportunidade da gente fazer isso junto com o Leandro também numa outra oportunidade, que é a gente abre o ChatGPT e a gente faz uma conversa. A gente entrega para ele um contexto. Você explica para ele o que você está fazendo. Então, ó, eu tenho um produto, vamos tentar, né, dar uns exemplos. A gente tem um aplicativo aqui que ajuda pessoas que têm dificuldade para se exercitar, tá? Então, é um aplicativo para isso. Então, eu vou entrar lá no ChatGPT e falar assim, ó, eu tenho um aplicativo que ajuda pessoas que têm dificuldade para se exercitar, eu entrego vídeos para ela, eu faço isso, eu monitoro, explico um pouco ali do que você tem nesse aplicativo e falo, ó, agora eu preciso fazer posts no meu Instagram. Você poderia me gerar um calendário de postagens que eu tenho que fazer com a sugestão que você acha melhor, que você julga melhor, de qual é o tempo a recorrência de postagem que eu tenho que fazer, o tipo, se eu tenho que fazer stories, reels, post fixo, isso falando só do Instagram. Quais outros canais eu posso trabalhar? Especialista em marketing digital para isso, né? Porque ele até te explica o que é o story, onde é que eu tenho que usar reels, onde é que eu tenho que usar cada uma das coisas, né? Exato. Então você dá o contexto e muita gente às vezes entra lá no ChatGPT e fala assim, eu quero criar post no Instagram. Fala, não. Aí ele não vai te entregar nada muito relevante. Você precisa conversar. Então, essa é a grande diferença, que são essas ferramentas conversacionais. Então, você vai entregando contexto para ele aprender sobre o que você está buscando, e aí você pede para ele, fala, tá bom, me dá um calendário de postagem. Aí ele te dá um calendário. Fala, legal. Agora, primeira semana, você me deu essas sugestões de post que eu tinha que fazer. Vamos aprofundar o post? Você falou que eu tenho que fazer um Reels. Legal. Então, aí você pega lá o assunto que ele deu, cola lá embaixo e fala assim, ó, você me deu esse assunto aqui para fazer um Reels. Você pode me dar um roteiro de como eu faço esse Reels? Qual música eu devo utilizar? Quanto tempo você acha que faz sentido ter esse vídeo todo? Tipo de linguagem? Você pergunta isso e vê o tipo de resposta que volta. É uma qualidade de informação que ela acelera muito o seu trabalho, que hoje eu, né, aqui na Ser Performance, eu tenho o Zé que trabalha comigo, né, aqui no marketing, e assim, a quantidade de coisas que a gente consegue fazer por dia, o volume de trabalho com 2 pessoas, e a gente tem uma agência só para cuidar de mídia, né, e a gente não tem uma agência externa fazendo criativo, fazendo outras coisas. Então, são 2 pessoas que têm publicações diárias no Instagram, no LinkedIn. A gente tem 2 produtos principais. A gente tem artigos que a gente publica todos os dias. A gente tem parceiros que participam com a gente desses artigos, né? E tudo isso que a gente faz porque tem a IA nos auxiliando. Legal. Sozinho, a gente vai fazer 1 por semana, no máximo. Né? Essas histórias dos artigos é muito legais, né? Você me mostrou isso, né? Então, assim, você pegou de um cliente seu, você pegou 2, 3, 4 artigos que ele tinha escrito, você pegou temas com ele que ele gostaria de escrever, a IA foi lá e criou um novo artigo com o mesmo
com o mesmo tom de voz dele. Exato. A partir daí, você mandou para essa pessoa, ela corrigiu, você trouxe a correção lá para dentro, e com isso você foi melhorando o prompt e tudo mais. Hoje a IA já está trazendo artigos muito próximos dele, né? Como se fosse ele mesmo falando e tudo mais. Então, isso dá um ganho de produtividade muito grande no marketing ali, num business que você precisa publicar artigos e mostrar competência. Produzir conteúdo. Produzir conteúdo para mostrar que você é uma autoridade na área. Ô, Franklin, eu queria trazer... Ô, Zilda, você topa participar aqui, ó? Eu queria te trazer aqui rapidinho, Franklin. Legal, vamos lá. A Zilda viu a nossa chamada hoje, me chamou no WhatsApp e ela comentou comigo uma história muito bacana. Ela é pedagoga. E aí ela teve que fazer um relatório para uma advogada e ela usou muito o Copilot e o chat. Zilda, eu vou te colocar aqui, ó. Deixa eu te trazer para cá, ó, para você ficar aqui no palco com a gente. Não sei se você consegue liberar a sua câmera aí. Eu ia adorar que você contasse esse caso aqui. Tá ligada? Aqui já mostra que sim. A gente não tá te vendo, mas tá te ouvindo. Tá te ouvindo. Se não der para ligar, tá tudo bem. Se der, maravilha. Melhor ainda a gente ver aqui. Tô tentando ligar. Do lado do microfone lá embaixo tem uma câmerazinha ali, ó. Isso, eu já fui nela, mas não... Tá bom, sem problema. Conta então, pra gente aí. Franklin, eu tenho um produto chamado Pedagogia em Casa, há 4 anos, e eu faço atendimento domiciliar para crianças, adolescentes, neurodivergentes ou não. E recentemente esse caso surgiu para mim, totalmente inesperado, uma família com uma criança atípica, autista, pais separados, e eu não posso citar o personagem pai na situação que ele hostiliza essa criança por recursos de redes sociais, WhatsApp, etc. Então eu usei os 2 recursos, o Microsoft e o ChatGPT, para ver qual que trazia uma leitura mais profissional, adequada dentro dessa linguagem, para que eu pudesse desenvolver esse relato de aproveitamento. Então, seguindo essa sua ideia, essa sua linha, eu fui exatamente passo a passo. Então, eu preciso criar um relatório de defesa para essa criança que está sofrendo essa hostilidade, mas eu não posso apresentar o nome do pai como causador disso, e crie para mim 5 fortes situações que isso pode gerar de prejuízo para essa criança com essa comunicação não violenta desta família. E também preciso, legalmente, dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Brasileira de Inclusão. Foi fantástico. Esse modelo que ele me trouxe foi excepcional. Uma coisa que eu não esperava que fosse chegar nessa qualidade. Então, o meu tempo de trabalho aí, de ter que procurar o artigo 18 no Estatuto da Criança e do Adolescente, de ter que ver essa lei e trazer tudo, demandava, assim, de muito tempo de busca e chegar até ali. Então, ela já veio totalmente sucinta, de uma forma muito assertiva, com linguagens, um vocabulário muito mais evoluído para que a linguagem jurídica entenda também. Então, sem essas necessidades de adequações e tudo mais. Então, eu quis compartilhar isso com o Leandro, porque foi sensacional. Não acreditei mesmo que eu conseguisse, né, trazer todos esses figurantes, esses artistas ali para essa defesa de uma forma oculta, sem expor ninguém, nem criança, nem pai ali na situação. Foi isso. Muito bacana. Você foi contratada por uma advogada, você como pedagoga foi contratada por uma advogada para criar um relatório e você precisava, como era algo diferente, você precisava de um apoio ali. E aí eu entendo assim que tanto o Copilot quanto o ChatGPT te ajudaram muito aí na velocidade, né? Te deram aí uma performance diferente para você conseguir gerar, o que não tira o profissional do lugar, assim, não dá para fazer isso sem a Zilda, né? Tem todo o conhecimento dela de pedagogia, da forma como ela leu, das perguntas que ela foi fazendo e tudo mais, mas acelerou aí você gerar esse relatório, né, Zilda? Exato, né? Foi espetacular. E tudo é muito novo, né? Porque até então esse
case para mim foi o primeiro. E como você falou que a gente pode disponibilizar esse prompt aí futuramente, então eu já tenho um bem elaborado já. Puxa, muito legal. Muito legal essa experiência. É o alcance, né, que a gente consegue ter, né, que são situações a princípio que a gente nem imaginava. Depois que a gente começou a escrever diariamente os artigos, né, então eu tenho ali no ChatGPT, eu tenho os chats, né, cada chat é o nome de um colunista, né, que a gente tem as postagens diárias deles, a gente cria ali os conteúdos e tal, em nome daquela pessoa, e a pessoa aprova o conteúdo. Então ela tem que ler, ajustar uma coisinha ou outra, porque vai ficando cada vez mais com a cara dela. Só que aí o que a gente percebeu? Na hora que a gente estava lá na 10ª semana, 12ª semana, a gente percebeu que os conteúdos eles estavam parecidos com o conteúdo lá do início. Não tava faltando criatividade. Porque, né, gente, é uma IA. Né? O ser humano é muito criativo. A IA, ela trabalha com o contexto que a gente está fazendo. Então, o que a gente começou a fazer? Mudar um pouco a forma do input. Então, ele já sabe escrever como se fosse a pessoa, mas o assunto que a gente precisava trazer, a gente precisava de mais elementos. Então, a gente começou a trazer sempre algum ponto externo para montar ali o conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem um colunista que escreve sobre a parte de RH, né, a gestão de competências, gestão de talentos, né, falando de feedback. Então, ele é um consultor de RH para grandes corporações. A gente fez muito conteúdo muito legal com ele, sempre com citação de livros, de artigos, coisas muito legais. Aí o que a gente fez? A gente pegou um relatório da Alphabet. Alphabet é a empresa dona da Google, né? É a controladora. A gente pegou um documento deles, jogou no ChatGPT e falou assim, um documento ele não era muito extenso, devia ser, acho que umas 20 páginas, mais umas 20, eu imagino. Falou, baseado nesse documento, o que o colunista poderia falar sobre esse assunto? Então, lá no Google fala muito sobre inovação, né, sobre empoderar os colaboradores e tal, mas é um documento para os investidores, só que traz números. Então, o que ele fez? O ChatGPT, ele analisou aquele relatório e fez o colunista escrever sobre aquele relatório grande, até um pouco complexo, mas entregar isso para o público de RH, que é trazer números de como você investir em inovação e como o Google está investindo em inovação, o quanto de aumento de faturamento ele teve nos últimos anos. Então, a gente trouxe um negócio que nem era um relatório direto de RH, era um relatório de outro segmento, mas a gente fala para ele trazer para o contexto e ele faz isso super bem. Legal. Aí, outro exemplo legal, pode falar. O cuidado aí que eu acho precisa ler o relatório, precisa ver se o ChatGPT está conectado. O ganho não está em você não precisar ler o relatório, né, para fazer um artigo desse. O ganho está aqui. O esforço que você vai ter que fazer para conseguir reduzir aquilo num artigo e colocar com palavras de RH, você vai gastar um mês para fazer isso, né? Então, assim, você lê o artigo, você pede para o ChatGPT trazer, você vai falar, legal, o ChatGPT, tem aquela parte também, coloca para mim, tem aquela outra, troca o tom, tem todo um trabalho. Só para não parecer quem não fez, que é mágica, né? Eu não preciso mais fazer esse trabalho, joga lá no ES, né, também. Assim, você precisa ler, você precisa saber conversar com ele, rola uma conversa com ele ali de, esse tom aqui você troca. Esse ponto aqui, eu não queria. Isso. Ele trouxe e foi justamente isso, ele trouxe um negócio muito de tecnologia. Aí o colunista parecia que era um cara de tecnologia. Aí eu falei, GPT, não, ele é um cara de RH. Então, você precisa trazer mais para cá. O trabalho que seria de um mês, porque você pegar um relatório grande desse e transformar em algo, em um artigo, dá muito trabalho, né? Você tem que ler, resumir, pegar tópicos, aí você junta, eu brinco que você passa um Photoshop no texto, né? Para ele ter um storytelling, não sei o quê. É um processo que eu gasto um mês para fazer, né? Então, se eu leio, eu peço para o ChatGPT construir, e aí eu vou fazendo junto com ele, esse trabalho cai para um dia, assim, eu ganhei 29 dias, né? Então, assim, é esse o ganho, né? Teve um caso, aí até esse até um pouco diferente.
dentro do mesmo contexto aqui, né? Que é o seguinte: a gente pegou um relatório do IBGE, tá? Que ele fala sobre varejo. 63 páginas. Um relatório basicamente com muitas tabelas, tá? Era um PDF bem completo, bem extenso. Aí um outro colunista eu pedi para trazer a análise do IBGE e fazer um artigo, tá? Aí primeiro eu peço bruto assim, falo, ó, tá aqui, me dá um artigo. Aí eu pego o artigo, falo, entendi. Ele pegou esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí eu falo, ó, vamos ajustar isso aqui. Ele trouxe um assunto que não fazia sentido ali. Esse assunto não precisa. Só que ele traz um artigo com muitos números, porque eu tô trazendo a fonte. Eu tô trazendo IBGE. Fala, cara, tá aqui, ó. Esse é o número de mercado sobre o varejo brasileiro. Agora me faz uma análise. Ele traz os números, e aí qual que é o ponto? O artigo ficou rapidamente estruturado. Aí eu vou ler o relatório do IBGE de 63 páginas, 67 páginas inteiro? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos que foram citados, aí eu vou na fonte. E eu vou verificar se aquilo está certo. Porque ele pode... ele pode interpretar errado alguma situação, mas ele me dá o elemento. Então, fala, legal. Porque ele entendeu que são elementos que fazem sentido, isso acelera demais o trabalho. Muito. Aí eu vou na fonte, pego lá o ponto, leio o texto, vejo a tabela, falo, pô, legal. E aí na tabela, você olha lá e fala, pô, tem uma coluna aqui que ele trouxe o percentual, mas, pô, tem uma coluna aqui que está falando do valor e ele não trouxe. E fala, pô, é legal. Aí você volta lá e fala, então, além de trazer o percentual de crescimento, me traz o valor bruto. Aí ele vai, modifica o texto também, trazendo o valor. Aí você olha o texto, aí você... eu entrego para o colunista, e ontem eu estava falando com esse colunista do texto, era um texto esse do IBGE, e um outro texto de um cliente que está recebendo um prêmio internacional. É um cliente nosso de Portugal, e ele está recebendo um prêmio, disputando apenas com a Disney, a concorrência desse cliente. Né? Disney e outros caras que não importam, é a Disney que está concorrendo com ele. Né? De experiência do consumidor e tal. E aí a gente fez o artigo e tal, aí ele me ligou e falou, cara, ficou muito legal, muito legal. Só que assim, faltou falar o prêmio. Qual é o prêmio que ele ganha? Se ganhar, né? Qual é o prêmio que está sendo... Ele falou, você tirou isso por algum motivo? Eu falei, não, o GPT que não colocou e tal, e eu não pedi para ele trazer, não me liguei que seria uma chamada importante. Mas o colunista que está olhando da visão dele escrevendo o texto, aí ele fala assim, não, eu acho que é legal. Ele falou, tudo bem? Eu falei, cara, fica à vontade, pode. Né? Legal. Só que daí eu juntei, só para finalizar desse texto, né? Eu juntei a notícia que falava do meu cliente lá do prêmio, o site do meu cliente que tinha todo o histórico de uma empresa de 40 e tantos anos, e trouxe mais um vídeo de depoimento que esse cliente fez com a gente, alguns anos atrás. Peguei o vídeo, uma transcrição do vídeo, joguei tudo isso para dentro dele e falei assim, faz um artigo sobre tudo isso. Então, como o meu produto está ajudando, na prática, o cliente a ter esse resultado. E ele monta um storytelling que, para a gente montar tanta referência, você precisa de um jornalista profissional que tem habilidade para fazer isso. De novo, um mês sentado ali, olhando para tudo isso. Um mês você perdeu, o prêmio já foi, você vai, um abraço, já não vou fazer mais. Você sabe que eu peguei de um cliente, a gente fez uma pesquisa baseada aí num framework chamado Fit for Purpose, que ele tem 3 perguntas ali, né? Por que te levou a comprar esse produto aqui? Como é que foi a tua experiência com essa compra aqui? Basicamente isso. Eu não lembro agora os títulos das perguntas certinho. E depois por que você deu essa nota. Então, primeiro assim, né, o que te levou a estar aqui? Por que 0 a 5, quanto satisfeito você está em relação a isso que te trouxe aqui? E depois o porquê que você deu essa resposta de 0 a 5. Então, a gente pegou essa pesquisa, rodou com tanto cliente. Aí a gente tinha um resultado da pesquisa.
Aí eu fui no suporte e peguei um histórico de uns 3 meses de suporte lá, de problemas que existiam. Eu juntei tudo isso e pedi para o ChatGPT relacionar, e a gente foi trabalhando isso de forma a entender o que eu precisava melhorar no produto para poder melhorar aquilo que era a principal satisfação. De novo, para quê? Para o pessoal de produto poder ter um norte, né? Para onde que eu tenho que ir? Será que o que eu estou... O que vai ter mais impacto, né? O que vai ter mais impacto? Justamente isso, assim. Então, misturei duas coisas, misturei o que tinha lá de histórico no suporte, que era bastante coisa, o que tinha... a gente precisou até filtrar um pouco, pegar alguns elementos que eram mais comuns, pegar o que a resposta tinha dado, e aí o ChatGPT ajudou a gente a entender isso e trazer ali o que seria interessante estar atuando. O que é interessante a gente atuar aqui para melhorar essa experiência do usuário. Então, é algo que eu fiz assim que foi bem bacana. E aí, eu queria ir para uma outra história, né? A gente falou dessa história aí do artigo. Tem duas coisas que eu queria que você falasse aqui, que você me mostrou também. Uma são as suas reuniões que você grava, e depois eu ia falar disso agora. O ChatGPT, você grava suas reuniões comerciais, o ChatGPT depois te dá uma de coach contigo, onde é que você podia ter feito diferente nas reuniões comerciais, né? E eu queria depois chamar o Arthur para vir aqui também trazer um depoimento, mas antes de chamar o Arthur, a gente vai falar das reuniões, eu queria falar do balanço. A gente fez uma análise de um balanço de uma ONG, né? Desse balanço, a gente entendeu, tinha um problema grande lá. A gente entendeu aonde é que estavam os problemas e o ChatGPT ajudou a gente a ter que ações a gente podia tomar para melhorar aquele balanço ali, para melhorar o resultado do próximo exercício, né? Então, queria seguir um pouco nessa linha aqui contigo agora. Boa. Eu ia puxar esse da parte comercial, que é uma das coisas que eu gosto, assim, porque como ele dá uma resposta muito... não tem sentimento na resposta, né? Então, muitas vezes você vai pedir um feedback, né? Eu trabalho com área comercial há, sei lá, 20 anos, pelo menos. Só que eu vim da área técnica, né? Eu era um desenvolvedor e mudei para a área de negócio. Então, eu sempre tive uma característica um pouco diferente, né, dos outros vendedores que vieram já da área de negócio, né? Porque eu trago esse elemento técnico. Só que é difícil você pegar um feedback, né? Muito sincero. Brasileiro ainda é muito difícil. Brasileiro normalmente, não, você foi super bem. Fala, cara, mas pô, eu não fechei esse cliente, então assim, eu não fui super bem. Não me ajuda, né? Você foi super bem, não ajuda, pô, eu queria uma informação mais relevante. Aí, o que eu faço aqui na prática? Eu uso um site chamado TLDV. TLDV é um robozinho de inteligência artificial que ele entra na minha reunião, ele grava a tela e ele transcreve tudo que a gente está conversando e separa, né? Então, se eu gravasse aqui, ia aparecer a transcrição do que eu estou falando e do que o Leandro está falando. Esse robozinho em si, ele já dá um resumo, é bem legal, tá? Eu uso o plano grátis mesmo, tá? E já me entrega muita coisa bacana. O que eu faço? Eu gravo essas reuniões, e aí teve um dia, eu fiz 3 reuniões assim, eram 3 clientes diferentes. Aí eu tenho um chat específico, né, como um agente dentro do meu GPT, só para a parte comercial. Eu peguei a transcrição das 3 reuniões que eu participei, joguei no chat e pedi para ele o seguinte, pedi para ele me dando feedback de cada reunião, né, aí ele foi dando feedback e falou, ó, esse ponto aqui você falou mais do que o cliente, poderia ter deixado o cliente falar mais e tal, né, eu falei, tá, legal. Ele falou, ó, passou esse ponto aqui, você poderia ter pedido para o cliente dizer, no caso dele, como que era aquela situação. Eu falei, bem pontual, tá? Dentro do contexto da reunião que eu participei. Né, ele citou o ponto ali, bem específico, tá? E aí, o que a gente pegou disso, né? Gera todo esse feedback de pontos de melhoria, os pontos que ele falou que eu fui bem, e no final, eu perguntei para ele, falei assim, entre essas reuniões, qual a chance de fechamento de cada um desses negócios? Ele me dá o percentual de chance de fechamento de acordo com a reunião. Com certeza. Então, assim, cara, foram 3 reuniões que eu passei para ele, tá? Uma delas, 90%, ele falou,
e eu tô com uma reunião na terça-feira para a gente negociar os valores. Então, é bem provável que vai fechar. A outra que ele passou, acho que foi 85%. Na segunda-feira, o cliente falou comigo que vai fechar já na próxima semana, na segunda-feira, para a gente conversar. E o cliente que ele tinha dado 70% de chance, esse cliente postergou. Legal. Então, assim... É um volume baixo, não é 3, mas assim, foi bem bacana. Que eu tô pegando 3 que eu lembro aqui de cabeça, né? Mas se você rodar isso em todos os processos que você está fazendo, você tem um coach de vendas do seu lado, te auxiliando o tempo todo, tá? E aí, tem um outro negócio legal que a gente faz. Não sei se todos sabem, mas o ChatGPT no celular, ele tem um aplicativo que tem a versão conversacional. Você conversa com o GPT. E aí, dentro desse mesmo ambiente, onde eu mando as transcrições das reuniões, então o GPT aprende como é uma reunião minha, né, como que eu converso e tal. Eu pego o meu time de SDR aqui, que é o pessoal que faz a primeira ligação para agendar uma reunião com o cliente, e eu entro na reunião agendada, né? Então, eu faço roleplay com esse pessoal. Então, ligo o modo conversação, falo, GPT, eu quero que você faça agora um roleplay. Ele sabe o que é um roleplay, né? É um treinamento de ligação. Fala, ó, você vai fazer o papel de um cliente, e é uma cliente super ocupada, mal educada, e que não tem tempo para ficar atendendo ligação. Se o vendedor não engajar com você, você desliga o telefone na cara dele. Eu pedi exatamente isso, do jeito que eu estou falando para vocês. Bacana. Aí você liga, né? Aí o GPT assim, oi. Aí o vendedor, olá, eu sou a fulana e tal, não sei o quê. Aí ela corta. Ó, eu estou muito ocupado e tal. É uma conversa. Legal. E aí você coloca um vendedor para fazer essa conversa com um robô que não tem sentimento. Porque você vai fazer um roleplay, é difícil você ser mal educado no roleplay. É ruim pra gente isso. E você disponibiliza o roleplay a qualquer horário. Inclusive, tá? Inclusive, eu vou entrar numa reunião. O que eu posso fazer? Eu pego lá o CRM, pego os dados do cliente, jogo no ChatGPT e falo assim, faz um roleplay com esse cliente aqui, ó, se passando por ele. Aí você começa a perguntar, o GPT sabe, porque você passou os dados daquele cliente. Legal. Né? Número de loja, nome. Estou pensando aqui que dá para você criar uma conversa inicial, né? Acessa meu site e faz um roleplay aí simulando um cliente. Você pega lá o perfil do teu cliente ideal e pede para ele fazer. Você pode ir gerando scripts, né? Pode ir gerando uma porque hoje ele já conhece, né, o ICP ali dentro, então eu peço o ICP, ele me dá. O ICP, às vezes, melhor do que eu, né? Atualizado, de acordo com as últimas reuniões e tal, os últimos fechamentos. O que a gente faz muito é o roteiro de ligação do SDR, e a gente pega a ligação do SDR, devolve no GPT e pede um feedback. Então, ó, como é que foi o SDR nessa ligação? Aí ele dá o feedback, né, e dá pontos de melhoria. Ó, você deveria ter falado isso, você deveria ter feito assim, assado. Ó, falta você chamar isso aqui. Então, você fazer um feedback gestor, e às vezes fica naquela dificuldade de, pô, eu não quero brigar com essa pessoa, que ela, né, eu não quero expor ela. Quando você coloca isso como um robô fazendo, sem sentimento, ele não tem esse medo. Então ele fala. Né? Aí a gente só precisa tomar cuidado, se eu estou fazendo isso com um monte de gente ao mesmo tempo, eu vou expor, né, o erro da pessoa e tal. Aí só esse detalhe aí que precisa tomar cuidado. Joia. Eu queria trazer o Arthur daqui a pouquinho aqui para falar um pouco, que o Arthur tem um produto que ele criou com o IA, que é uma outra categoria, né? Mas aí, para a gente falar de negócio, de criação de negócio e tudo mais, a gente fez uma análise de balanço. Certo? A gente pegou o balanço de uma ONG, que não veio ao caso aqui. Ela estava muito mal, né? A gente olhou para o balanço e falou assim, como negócio, isso aqui não para em pé. Aí você fala assim, poxa, mas uma ONG, o negócio ela tem que pagar conta, ela tem que pagar água, ela tem que pagar luz, ela tem... senão você não vai fechar, vai deixar de dar o benefício, né? Exatamente. Então, o propósito dela não vai ser alcançado, porque no final do dia ela não vai ter dinheiro para pagar aluguel, ela não vai ter dinheiro, né? Era um caso ali, ela estava se endividando. E aí a gente queria que você contasse esse caso aí um pouquinho para a gente, que foi muito legal também. Esse caso foi bem interessante, porque toda a equipe ali que estava participando do projeto,
já estava um mês, acho, mais ou menos, né, trabalhando na ONG, levantando ideias, né, do que fazer para essa ONG melhorar. E eles criaram toda uma apresentação do que tinha que fazer, né, onde tinham as falhas, o que né, 5 pessoas ali juntas, pensando o que fazer para melhorar o negócio. Aí eu falei, beleza, vamos rodar agora no GPT. Sem muitos dados, a princípio, a gente tinha. O que a gente fez? Abriu o site, falou, ó, tem essa ONG aqui. Aí pegou o site e jogou, tá, ONG. Enquanto o GPT tá lendo e escrevendo sobre a ONG, a gente abriu o Instagram. Lá no Instagram tinha um balanço deles. A gente pegou a imagem do balanço, abriu o GPT. Como ONG, eles têm o dever de publicar o balanço deles, tornar público, né? E por um acaso tinha lá no Instagram. Um resumo do balanço, né? Um balanço bem resumido. Um resumo do balanço, né? Mostrando que estava negativo. Pegamos lá o balanço, jogamos no GPT e falou, ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa fazer um trabalho para essa ONG, você já, né, o site está aí, está aqui o balanço dela, e a gente precisa fazer uma proposta, uma consultoria aqui para essa ONG, de o que ela tem que fazer para melhorar. E antes, na verdade, de puxar esse ponto, né, o que ela tinha que fazer, a gente pediu uma análise do balanço. Falou, ó, analisa para a gente esse balanço e quanto tempo essa empresa vai durar, se isso continuar do jeito que está. Ele já analisou o balanço, abriu uma tabela e já começou a mostrar a projeção. A empresa, sei lá, em 12 meses ia estar com... 500 mil reais de dívida, alguma coisa. Acho que era R$500 mil em dívida. Em um ano, R$500 mil em dívida. Aí, beleza. Então, tá aqui o caos instaurado. Falou, legal. Agora, o que a gente pode fazer para reverter essa situação? Né? Você já sabe aonde, já viu o site, Instagram. Aí eu peguei um print assim maior do Instagram, joguei no ChatGPT, né? Porque jogar o link do Instagram, ele não consegue ler muito bem, tá? Então, você printa o Instagram assim e joga lá. E aí, ele começou a dar um monte de dica. E aí, o pessoal que estava lá, que estava montando o projeto, falou, esse aqui eu falei. Esse aqui eu falei. Esse aqui eu falei. Opa, esse aqui não. Esse aqui não estava no documento de ninguém. Era uma ideia nova, que o pessoal tinha deixado passar. Então, o ponto a gente juntou especialistas que conseguiram trazer boas ideias. Agora, quando você soma um especialista com a IA, você entrega um resultado muito melhor. A IA sozinha não entrega. O especialista sozinho, muitas vezes, também não consegue alcançar aquilo que os dois juntos conseguem encontrar. Acho que esse é o grande ponto, né? Você unificar. Né? Não ter a briga de, tem que acabar a IA. Fala, não, é juntar. Né? O meu trabalho com o IA, a gente consegue fazer muito mais, entregar muito mais. E aí, na prática, a gente viu isso, que listou ali vários pontos super interessantes, e aí a gente fez um negócio que foi... a gente falou assim, faz um artigo para a gente como se fosse o presidente da ONG falando. Aí a gente pegou um vídeo do presidente, deu play no vídeo, ligou o GPT conversacional para ele ouvir o vídeo. Porque não tinha nem transcrição. Não, nada, né? Foi ali no... Nada. Só botei, falei, GPT, eu vou dar play aqui num vídeo para você ouvir o presidente da ONG falando. Eu fiz no modo conversacional isso. Aí, dei play ali. No vídeo, o GPT ouviu, foi 15 segundos, foi bem rapidinho. Ele já cortou e aí começou a escrever um artigo. A chamada do artigo era, você via que era o mesmo tipo de entonação do presidente. Ele falando em vídeo, o texto que foi feito era um texto como se fosse ele mesmo, chamando o pessoal e tal, para participar lá de um evento. Então, e aí, Frank, o que eu vejo é assim, olha, é fato, toda tecnologia, quando surge, algumas pessoas perdem espaço e tudo mais, isso vai acontecer. A chance de você perder, se você não embarcar nessa, aumenta muito. Mas se você embarcar, você vai ganhar uma produtividade, aí você vai poder competir junto com outras pessoas, né? Eu acho que o que o ChatGPT mudou foi, agora não é mais a Big Tech que tem acesso a isso, né? Qualquer um tem acesso a isso. Popularizou, então hoje a gente tem que fazer isso para se manter competitivo, né? Não é a IA que vai roubar o seu emprego, quem vai roubar o seu emprego é o cara que sabe IA se você não for estudar IA. É isso aí. Muito bom.
Aí eu queria trazer rapidinho aqui, o Arthur, eu vou te colocar em destaque aqui, tá? Se você conseguir ligar a tua câmera aí, vai ser muito bom. Nossa, que cilada essa, hein? Então, sem avisar. Igual a Zilda, que trouxe um caso muito bacana, que ela conseguiu ali entregar, fazer um trabalho que é diferente do dia dela. Você nota na fala dela todo um propósito no que ela fez ali para ajudar uma criança e tudo mais como pedagoga. Ela conseguiu ir além, né? Ela conseguiu fazer uma entrega e tudo mais. Hoje, Arthur, você me corrige aí, vocês fazem análise de imagem para diversos setores, né? Então, tem seguradoras, por exemplo, que você ajuda ali a fazer análise. Hoje tem pessoas fazendo análise de imagens lá dentro da seguradora, da foto, né? Você bate a foto do seu carro batido, tem um ser humano fazendo isso. Esse ser humano, o dia inteiro na foto, chega uma hora que ele falha. Ele tem uma velocidade para fazer isso. A IA entra aí para ajudar. No caso de venda de carros, que eu também sei que você tem cases aí com venda de carro, né? Para ajudar a olhar o carro, o estado que o carro está e tudo mais, e ajudar a pessoa ali que vai dar o preço do carro, fazer uma análise do carro e tudo mais. Vocês criaram um produto para fazer isso, e hoje é um produto que se destaca, né? No mercado aí, e tudo mais aí. Eu queria que você contasse rapidinho esse case aí de criar um produto de IA, né? Não é usar a IA para melhorar o seu dia, mas é criar um produto de IA, que é uma outra categoria. Não, muito bacana, obrigado pelo espaço aí, poder contribuir um pouquinho aqui. Estou aqui amando o depoimento do Franklin, porque como a gente motiva isso no mercado, né? Cara, usa para te dar um suporte, usa para te dar um apoio, para você começar a se familiarizar com o tema, entender que não é nenhum monstro ali, muito pelo contrário, vai te potencializar para outro nível, né? E a gente costuma dizer aqui na Nimble que o ChatGPT, quando ele chegou, ele trouxe uma ajuda enorme para nós de tabela, porque ele ajudou a materializar o tema inteligência artificial, né? Que é dar o acesso para todos ali realmente interagir de alguma forma. E aí, fazendo um pouquinho do paralelo aqui do que é o nosso dia a dia, a gente foi para aquela categoria onde a gente criou um modelo mais especialista, que é um pouco diferente de um ChatGPT, que assim, ele é generalista, né? Tudo que você colocar ali, ele vai interagir, ele vai buscar uma melhor informação. No nosso caso, a gente teve que ir para um nível mais específico, mais especializado de fato, porque a exigência é uma exigência específica e especializada também. Então, hoje, a Nimble, ela consegue extrair dados desestruturados de uma imagem. Nós enriquecemos e estruturamos esses dados esses que são utilizados para tomadas de decisões em processos, que necessitam analisar uma imagem para tomada de decisão. Então, o mais comum é a gente falar do seguro, né? Hoje você recebe um link da seguradora, você gera as fotos do seu carro. Então, onde antes era somente um humano ali analisando, né, a imagem daquele automóvel, hoje a gente consegue dar suporte nessa análise, levando, inclusive, automação para esses processos, né? Então, vocês imaginem que a Yellow para 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Então, processos que, assim, dentro da regra de negócio, eles estão, de alguma maneira, bem esclarecidos, com um risco muito baixo, a IA toma conta sozinha. E aí, os analistas hoje, eles acabaram se tornando ainda mais especialistas, porque eles tratam dos processos que realmente precisam de mais atenção. Então, aquilo que hoje, né, em algumas operações nossas, a IA não automatizou na tomada de decisão, esse processo ele vai para a mão do analista já muito enriquecido de informação. Então, ele literalmente confirma o que está chegando de informação, entende se aquilo tem ou não alguma abertura para uma reavaliação, e se tem, ele toma a decisão de que, beleza, entendi aqui esse ponto que a IA trouxe, mas estou aceitando por conta disso. Aí imagine que mágica bonita, Leandro. Aí eu vou trazer aquela visão sistêmica que eu tanto amo, que conforme eu estou sugerindo a análise e ele imputa informação e acaba aprovando aquele processo, eu recebo essas informações, realimento todo o meu algoritmo com aquela informação, e isso vai se tornando aquela rotina de treinar o modelo e aferindo o modelo cada vez mais. Então, a gente está dentro dessa camada aí de uso de IA, né? Então, eu gosto muito de falar sobre inteligência artificial como meio, né? E nesse meio a gente vislumbra lá na frente uma automação de processo.
Comentando um pouquinho sobre o que eu ouvi aqui do Franklin, a gente está emergindo aqui na nossa empresa um departamento de marketing. Eu falo departamento de uma pessoa só, porque ele é um especialista na área de marketing e ele se especializou no ChatGPT. Então, pensa num departamento que parece que é um exército de gente e é um cara sozinho, literalmente, tá? E ele usa muita ferramenta, assim, todos os exemplos que você citou aí, Franklin, ele utiliza aqui com a gente, tá? E ele mostra como isso dá velocidade, agilidade, propósito e como permite a gente ser, assim, objetivo em muita coisa, né? Então, legal. Eu acho que o cenário está ficando cada vez melhor, né? Essa que é a verdade. Show. Obrigadão, Arthur. Muito bom ouvir. E, de novo, parabéns, cara. É muito bom ver uma empresa brasileira se destacando aí no mercado. Aí. Parabéns aí. Eu conheço um pouco... Fica o convite para ir para Vegas lá com a gente, hein? Nós vamos expor lá em Vegas agora em outubro. Aí, fica o convite aí para ir no Flow, pô. O convite vem com passagem, Arthur? Só para deixar claro. É o convite, na verdade, tá? Se vier com passagem, tá aceito, né? Consiga levar o Leandro junto. Se vier com passagem, estou dentro. Muito bom. Gente, obrigado, Arthur. Grato pelo teu depoimento. Valeu. Aí, cara. E parabéns de novo aí por estar trazendo o Brasil para esse cenário. Valeu demais. Legal. Ô, Franklin, então acho que é legal. Acho que o Arthur trouxe o tópico que eu queria. Ele tem uma IA especialista. O TL.DV, né? Tango Lima, ponto e vírgula, Delta, fugiu o V ali. Vitória, eu acho. Lembrando meus tempos aí de companhia aérea. É uma ferramenta especialista também. Ela é especialista em ouvir um áudio e transformar isso em texto. Para a gente fechar aqui, o que eu queria ouvir seu? Que ferramentas especialistas você está usando hoje? Tem ferramenta especialista para fazer PPT, tem ferramenta especialista para gerar texto. Eu vi que você usa muito ChatGPT, que é generalista. O que o ChatGPT não está te entregando? Em que momento você vai... tenho eu, para mim, hoje, que se você pegar um vídeo no YouTube, mas eu acho que o vídeo no YouTube ele já tem... O YouTube já faz essa tradução, né? Eu acho que o ChatGPT não faz isso, então realmente precisa de uma externa. Mas em que momento você precisa ir para uma... que você entende que você precisa ir para uma IA especialista? E quais IA especialistas você está usando? No dia a dia, né? Canva, que eu comentei, que tem as ferramentas de IA ali dentro. Originalmente não era uma ferramenta de IA. CapCut, para vídeo, né? Então, o CapCut agora com o Pro tá vindo com um monte de coisa de IA também, muito legal. Tem o Opus Clip. A gente grava podcast aqui também com os nossos clientes, né? Então, são conversas de 1 hora, 1h30, sei lá. E aí, para você extrair ali os melhores cortes, é trabalhoso também. Você tem que ficar assistindo e prestando atenção nos pontos para pegar um corte ou outro e tal. A gente pega o Opus Clip, joga lá o vídeo inteiro e ele já sai os cortes e dá o percentual de viralização de cada corte. E aí ele já pega um vídeo do YouTube, né, igual nós dois aqui, um do lado do outro, e ele já coloca um em cima do outro, assim, ó, já encaixa no corte. A gente pode pegar o próprio vídeo do Opus Click e já trabalhar com ele, que ele já legenda, né, já faz algumas coisas, corta respiro e tal, ou a gente simplesmente pega aquele vídeo que ele montou e, na verdade, a gente vai no CapCut e pega aquele mesmo ponto. Porque fala, puxa... como foi um negócio muito automático, e assim, é muito automático, você aperta um botão e ele faz tudo sozinho, a geração do corte, né? Então é uma muito boa aqui para você, Leandro, para gerar cortes assim, em volume. E fazer shorts, e colocar lá no YouTube. Um monte, você faz shorts, faz tanto para o YouTube, para stories, fazer reels e tal, mas eventualmente a gente precisa pegar aquilo e jogar no CapCut para trabalhar melhor com ele, né? O CapCut agora, o Pro, ele tá com uma IA para voz. Então, você pede para ele, você fala assim, esse vídeo aqui é voz. Eu quero dar um ganho na voz. Além dele limpar o ruído, ele melhora a qualidade da voz, como se o microfone que você usou fosse um microfone com mais qualidade. Tá? Então, te dá mais qualidade também de áudio. E áudio é uma IA embarcada. Você ter um bom áudio num vídeo faz toda a diferença. Melhor, se você for perder alguma coisa, mesmo sendo um vídeo, é melhor perder na imagem, mas não perder no áudio, né?
Exato, porque você assistir um vídeo que tem um ruído, um barulho de fundo, alguma coisa incomodando ali, você fala, não dá para ficar ouvindo isso aqui, não, eu vou parar. Né? Mas então, a apresentação, tem alguma importante. Que você está usando? Me fugiu o nome agora. Eu fiz uma apresentação, eu precisava fazer uma apresentação muito rápida. Eu tinha um intervalo de tempo muito curto, né? E ao invés de eu montar lá, ou pegar um template do Canva, né? Como eu falei, né? Minha parte visual não é a melhor. Aí eu fui para uma IA que gera apresentações. A Gama, deixa eu pegar o nome aqui. Gama? Deixa eu ver se é o Gama. É porque daí assim que eu usei e eu fiz a apresentação, aí o cara que estava lá do outro lado, Gama, exatamente. E como eu tinha feito o roteiro, eu tinha montado no GPT. O Gama, ele tem um negócio que é muito legal, Gama.app. Na hora que você vai montar a apresentação, ele pergunta qual é o dado que você vai trabalhar. Se você vai escrever cada um dos slides e tal. Eu já tinha todos os slides montados de conteúdo, porque foi ali que eu gastei muito tempo nisso. Né? Era uma consultoria para montar uma área comercial numa empresa, tinha muitos dados, muita coisa para ser trabalhada, né? E aí eu fiquei muito tempo no GPT ali conversando e tratando e depurando as informações, né? Como se fosse o GPT funcionou para mim como se fosse um conselho executivo com 5 especialistas do mercado, que eu fui trabalhando, puxando, pega exemplo e tal. Aí fiz projeção da empresa sem ter os números da empresa, porque ele queria uma análise sem me dar os números. Né? O Leandro do mercado sabe que isso acontece. O cara ele quer uma prévia. Né? Aí ele fala, beleza, depois eu vou te dar os números e tal. Mas eu preciso ter uma noção do que você pode fazer. Tá bom. Aí eu montei tudo. Aí eu falei, putz, agora não vai dar tempo de eu montar a apresentação, que visualmente não vai ficar legal. Chamei o Gama, peguei pedi para o GPT criar todo o slide, já toda a informação, peguei a resposta do GPT e joguei no Gama. Aí o Gama criou. Eu precisei trocar uma coisa ou outra. Porque ele cria as telas e era com muito número, né? Ele já criou gráfico, criou tabelas. Foi um trabalho... Eu acho que eu montei ali, deve ter sido uma meia hora, eu acho, que eu levei para montar no Gama. Uma apresentação que eu levaria tranquilamente umas 4, 5 horas para montar. Então, essa foi bem legal também. A produtividade, com certeza, é o principal ganho hoje em dia, né? Porque geração de código, tem uma série de coisas hoje que ele faz que ajuda muito, assim. Eu trabalho muito em consultorias, eu trabalho muito com site, né, da empresa, né? Não construindo o site, mas ele tem um site lá, não está estruturado, um e-commerce, né? Então, eu tenho esse histórico de trabalhar muitos anos com e-commerce, então eu faço consultoria, às vezes, para clientes, e aí, ter um ChatGPT me apoiando na consultoria me acelera demais, porque antes eu ia dizer para o cliente, você tem que fazer tal conteúdo. A minha consultoria era isso, eu entregava para ele, você tem que colocar conteúdo aqui, aqui, aqui. O que acontecia com a consultoria? Não dava resultado. Por quê? Porque o cliente não botava conteúdo. Porque ele tinha dificuldade. O que eu faço agora? Conteúdo e tudo mais. Exato. Eu subo o conteúdo, eu já entrego pronto. Eu rodo a consultoria entregando já boa parte pronta. Tem coisa que eu vou fazer um documento e falar, esse ponto, precisa reconstruir essa parte visual, precisa fazer isso e tal. Né? Mas, esse aqui, lista dos produtos mais vendidos, já peço para ele analisar, já me dá conteúdos daquilo, melhoria de SEO. Tá aqui o link. Me dá toda a informação de SEO que eu deixei passar. Aí, quais são os pontos relevantes, prioritários que eu tenho que mexer? E ele vai dando. E aí a gente vai trabalhando aquilo muito mais rápido. Muito bom. A Zilda escreveu aqui no chat, Frank Leandro, é importante ressaltar que pode acontecer confusões de informações pela IA. É o tal a IA delirando, né? Exatamente. Ou ela está lendo informação de alguma fonte que também não está legal, né? Pode, não é confiável, exato. Porque ela está consumindo informação na internet ali e ela está fazendo estatística em cima disso para te dar uma resposta, né? Pode rolar fake news. Quando eu perdi para ele fundamentar aquela citação, ela comentou lá que é o caso, que ela precisou gerar um relatório para apoiar uma advogada no caso de uma criança, mas ela como pedagoga, né? O GPT pediu desculpas pela confusão e agradeceu pela aprendizagem. Então, assim, de novo, não substitui o profissional. Né? O conhecimento que o Franklin tem sobre e-commerce é a que faz
a diferença é saber fazer as boas perguntas, saber pedir para ele corrigir um ponto ou outro, mas existe um ganho, né? Você não teria tempo para entregar, no caso do exemplo que você trouxe aí, o conteúdo. Sim, sim. Hoje você pode agregar valor na tua entrega, porque o cliente também, ele entendia que ele precisava fazer aquilo, ele não sabia fazer, ele não tinha tempo para fazer, a coisa não caminhava, o resultado do trabalho seu ficava no meio do caminho, né? Ele tinha um ganho, que era entender o que ele precisava fazer, mas ele não conseguia fazer efetivamente. Agora, ele não conseguia executar, né? Além, né? Exato. Muito bom. E aí isso gerava um problema, né? Então, você consegue ter produtividade, você consegue ter redução de custo operacional. Então, muitas vezes é essa história, né? A gente né, já montei alguns negócios, já peguei alguns negócios andando para crescer, e hoje ter uma IA, né, ou ter as tecnologias de IA por trás, acelerando isso, né? Pegar, por exemplo, Agen, H-E-Y-G-E-N, Agen, se eu não me engano é assim. O Gama, só para quem estiver acessando aí para gerar PPT, se estiver interessado no Gama, é Gama com 2 M's, tá? Gama. Isso, Gama. G-A-M-M-A. Esse aí é o Agen, como é que é? O Agen, você cria uma persona virtual. Então, você entra no aplicativo, um avatar, você entra, você tem que gravar um vídeo com uma frase que ele pede, né? Então, tem um processo de segurança ali também para isso, né? Para você não pegar um vídeo aleatório e sair criando avatar das pessoas. Para eu criar então, um você vídeo cria o seu próprio avatar. Eu criar um vídeo do Franklin falando alguma coisa, né? Exatamente. Então, você cria o seu avatar, aí você pega textos e joga o texto para ele ler. E ele faz um vídeo, ele lendo o texto. É impressionante. Até diria assustador, tá? O que eu fiz? Eu peguei minha filha, 13 anos ela tem, ela fala inglês muito bem, e ela estava aprendendo francês. Aí eu fui lá, criei o avatar dela em português, tá? Criei o avatar dela. Peguei um texto usando o GPT, criei um texto, traduzi para o francês e joguei lá no Agen para ela ler um texto em francês. O avatar dela lê um texto em francês. E aí ela fala, olá, meu nome é Rebeca, não sei o quê, quantos anos tem, não sei o quê. Ela, só que em francês, ela fala isso. Eu peguei esse vídeo e mandei para minha mãe. Falei, mãe, olha aqui. E não expliquei para ela. Aí a avó coruja, que linda, tá falando francês também, que maravilhoso. Ela não reconheceu que era um avatar virtual. Ela não pegou. Eu fiz um teste com uma ferramenta dessa, não me lembro o nome. Eu não gostei muito, não. Porque ele mexia um pouco o lábio, o resto das expressões do rosto ele não mexia legal. Eu achei um pouco fake na época. O Agen, ele mexe a mão. É? Você grava e tem a mão assim. Aí minha filha acho que coçou o rosto, alguma coisa assim. E aí depois tinha a mão, balança a cabeça, coça o rosto e tal. Ela pega o 3G. Só que falando em francês. Que legal. Ela pega os 3Gs. O Agen é... Eu não uso, tá, no dia a dia o Agen. Tem uma versão paga que daí não fazia sentido para a gente agora. Então a gente ainda cria os vídeos aqui. Mas a gente criar um volume de vídeos, né, com suporte para auxiliar faz muito sentido. Estou colando aqui no chat. Estão perguntando aqui o endereço, o Alexandre. Está aqui o Alexandre, colei aí no chat. E para quem está assistindo a gravação, se você for lá ali na descrição do vídeo, eu vou colocar esses links todos para quem está assistindo a gravação, tá? Inclusive, deixa eu já pedir, né? Se você chegou até aqui no vídeo, é porque o assunto é interessante, então me ajuda, dá um like aí, clica no seguir, para você poder ver outros conteúdos aí. Você me ajuda e você ganha conhecimento aí também, né? Em contrapartida, eu acho que é uma troca justa. Muito bom. Franklin, estamos aqui há quase 1h30 já, então eu queria pedir para você como é que eu acho o Franklin. Adorei isso tudo aí, quero fazer um trabalho com o Franklin. Onde que eu acho o Franklin? Como é que o Franklin pode me ajudar? Pô, excelente. Então, canais aí no Instagram FBravos, né, você pode me encontrar lá. Tem algumas coisas de negócio e muita coisa de exercício que eu posto lá, corrida, crossfit e tal. Tem lá no Instagram. Né? No Instagram também tem um pouquinho da história dessas medalhas lá. No LinkedIn, Franklin Bravos.
pode me adicionar lá. LinkedIn às vezes demora um pouquinho mais para responder. E o meu site também, onde eu coloco bastante coisa, franklinbravos.com. Tá? Lá também tem informações. Né? Gostaria de deixar aqui também a serperformance.com, que é a empresa onde eu sou head de marketing, né? Head de growth. E lá tem os produtos de RH e produtos para varejo, né? A gente tem um aplicativo que é a Casting, que é um aplicativo que ajuda a você engajar o seu time comercial para vender mais. Né? Então, lá também com alguns recursos de IA que a gente tem para fazer predição de comissão de vendas, predição de faturamento da loja. Né? Então, para varejo, né? Para varejo mesmo. O cara que tem 3, 4 lojas físicas, obrigatório ele ter um casting na loja dele para poder engajar o time. Como é que eu chego nesse produto aí na internet? O site é CSTNG, né? Seria casting sem as letras, sem as vogais, cstng.com. cstng.com. Muito bom. Isso. Vou deixar aberto aqui também. É isso. Franklin, foi maravilhoso. Ó, o pessoal, o João está falando ali, excelente conteúdo. O Alexandre aí, fantástico ver a diversidade de aplicações da IA. Ou também ver como é um trabalho em conjunto entre pessoa e IA. Né? Ela vem aí realmente para somar isso aí não, Alexandre. Para que você tenha um resultado seguro e que entregue o devido valor. Muito bom, é isso daí. Agradecer a todo mundo, a participação especial aqui da Zilda e do Arthur aqui. No susto, trouxe os dois para cá. Mas acho que foi bem bacana ver eles trazendo aqui um pouquinho da experiência deles. Franklin, mais uma vez, muito, muito obrigado de coração aí você ter topado uma sexta-feira à tarde. Aí eu sei que você estava na correria hoje, está aqui com a gente compartilhando um pouquinho do seu conhecimento e da tua experiência. Eu acho que foi muito bom para quem participou aqui hoje e para quem vai ver o vídeo lá no nosso canal. E é isso daí. Gente, muito obrigado para quem chegou até aqui. Nos vemos no próximo Conversa Significativa. Vai ser um prazer tê-los novamente aqui participando ao vivo, aí, se for possível, melhor ainda, colaborando aqui, participando desta conversa. Obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau.